Oi, pessoal. Lúcia, Cristina, Boa noite. Mariana. Muito bom Boa ver vocês noite. aqui. Boa noite, pessoal. Já vamos E, começar o nosso momento do artista, mas antes da gente começar esse momento, eu queria agradecer um presente que eu acabei de receber, estava no consultório. Esse é o livro da nossa colega Lúcia Rocha. Ele acabou de chegar. Quero aproveitar e acabou de chegar, não, deixa eu me corrigir. Já está no escritório há algum tempo, é que eu não estava conseguindo ir no escritório. Agora eu consegui, eu peguei, eu vou abrir, vou curtir muito e quero te agradecer, Lúcia. Muito obrigado por lembrar da gente. Imagina, aproveitem. E hoje nós estamos reunidos aqui, né, Carlos, falando em presente para retribuir tudo que a gente já recebeu dessa arte maravilhosa, né? Então é compartilhar aí toda a benéfice que a gente recebe praticando e compartilhando a arte do Jinji. Então, bem-vindo, Carlos. bom, gente, aqui onde eu estou tá um frio. E aqui que é para o interior de Porto Alegre, lugar alto, ainda tá mais frio. A sensação térmica está 3 graus. Então, eu estou Boa até meio noite, rouco. pessoal. Oi, nada, Tudo bom? Apareci. Eu tô mas... seguindo, eu tô seguindo. Então, De longe, assim, eu tô. mas só ver você já aquece o coração, pelo menos o Ai, coração está obrigada. quentinho. Muito bom. Eu Então, quero gente, aproveitar que a Nanda então está aí também. Deixa eu contar um segredo. Deixa eu colocar ela aqui com a gente. Eu vi, Nanda, pode não parecer, Carlos, mas a Hotmart, ela entrega tudo. Ela entrega tanto que ela falou que a Nanda fez 6 classes essa semana. E pôs até comentário e pôs pergunta pra gente. A Nanda, está se puxando. tá se puxando e eu quero deixar os parabéns. A Hotmart te colocou como aluna da semana essa semana. Parabéns, Nanda. Muito bom. Eu tô tentando, porque estava bastante difícil para mim. Eu peguei com muito compromisso ao mesmo tempo. E aí ficou difícil eu participar. Aí esse final de semana, falei, vou ver tudo. Eu não consegui ver tudo, né? Mas eu fui até a sexta aula. E Muito aí bom. é aquela paixão. Obrigada, viu? Quem eu também sei que está muito, muito animado é a Janete. Também, mano. Janete, você quer puxar agora para a gente já começar com a prática e comentando sobre Giro Murai, a nossa arte maravilhosa? Oi, pessoal. Ah, que compromisso, hein, Douglas? Abri falando do mestre, nosso querido mestre Giro Murai. Achei que o Carlos ia fazer essa introdução. Então, eu posso iniciar assim. E Carlos me corrige ou completa, por favor, alguma coisa sobre a história do nosso mestre, né? Que muito do que a gente sabe sobre o mestre Jiro Murai veio da Mary e veio dos instrutores e o Carlos sempre honrando o Jiro Murai e o Mary Burmeister com a gente, né? Então, esse mestre que nasceu em 1886, né? Lá no Japão, um rapaz, um homem com 26 anos que estava desenganado com uma doença desconhecida, onde toda a sua linhagem familiar de médicos não pôde ajudá-lo na época.
ele já estava muito, muito enfraquecido, muito doente, e ele pediu então que a família o levasse para um local nas montanhas, uma casa da família, para que ele pudesse passar seus últimos dias lá. Uma pessoa com uma mente brilhante, com um coração enorme, com muita fé, muito conhecimento, mas num estado de fim de vida, né? E ele conseguiu, naqueles dias que ele ficou nesse local, por 7 dias, meditar, jejuar e praticar o que vinha na sua mente, porque ele era muito estudioso e ele era curioso e ele sabia que milagres eram possíveis, pessoas já tinham se curado, iluminado, e ele lembrava muito das posturas de mão que ele via nas estátuas, que ele via nos templos, e ele começou a praticar. Então, durante a meditação também, ele tinha seus insights e, e colocava em prática. E depois de muitos dias tendo a temperatura muito baixa no seu corpo, momentos de consciência e inconsciência. Ele seguia praticando até que um dia, depois de ter seu corpo totalmente gelado, ele talvez tenha pensado, agora é meu momento, né? Minha hora. Mas no dia seguinte ele acordou com o corpo com um calor, uma chama, uma força vibrante, e depois disso todos os sintomas sumiram. Ele conseguiu perceber que estava curado, mas ao mesmo tempo ele caiu de joelhos porque ele foi humilde em reconhecer que não foi ele que fez, né? E prometeu que ia descobrir, ia dedicar sua vida a estudar e descobrir o que tinha feito com que ele, com essas práticas, com as percepções, tinha conseguido trazer para si e para sua vida, e com o que ele poderia contribuir para que mais pessoas tivessem acesso a isso. Então, eu particularmente vou dizer que essa benevolência do mestre Jiro Murai comove meu coração, porque ele dedicou os restantes dos 50 anos ainda que ele viveu após esse período a estudar, experimentar e compartilhar. Então, foi através da Mary Burmeister, lá pelos anos 1940, que a Mary tornou-se aluna de Jiro Murai. E a primeira pergunta do Jiro Murai para Mary, quando a conheceu, foi: você quer ser minha aluna e levar um presente do Oriente para o Ocidente? Então, essa benevolência dele de querer compartilhar com todo mundo o que ele havia descoberto, o que ele havia vivido, né? Isso me comove, isso me deixa esperançosa, que a gente vê que existem seres humanos que querem compartilhar, querem melhorar a vida dos demais. Isso é o ser humano de compaixão, né? É o ser humano bondoso, compassivo, desperto, que quer compartilhar. Quer complementar alguma coisa, Carlos, sobre a história do mestre Jiro Murai? Tá ótimo, vai em frente. Então, eu fiquei curiosa porque
De tudo que a gente tem estudado, que o mestre Jiramurai nos ensinou através da Mary Burmeister, que foi a que trouxe toda essa arte ancestral para quem está chegando pela primeira vez, não conhece a nossa arte ainda. É, é uma arte ancestral que ela foi redescoberta pelo mestre Jiramurai nesse momento da vida dele, onde ele estava convalescendo, né? Então, essa arte, ela é uma arte que faz com que as pessoas possam trazer uma nova forma de viver, mudar o seu estilo de vida, se liberar das tensões acumuladas, né? É uma arte que faz com que a gente acenda a nossa energia vital, né? Relembre a nossa origem, relembre quem nós somos, por que estamos aqui, e a gente pode experimentar ela de várias formas, através dos dedos das nossas mãos, através de toques em regiões do corpo, que vão nos relembrando esses centros energéticos que Mestre Jiro Murai estudou, descobriu, percebeu durante todos os anos de estudos da sua vida e práticas. Ele tratava esses centros energéticos como amigos, como consciências, como inteligências divinas que cada um de nós traz desde a nossa concepção, né? Desde antes, vem vindo no nosso desenvolvimento como ser humano aqui. Então, Jiro Murai, nos seus anos de estudo, chegou a 26 centros energéticos distribuídos do nosso lado direito, esquerdo do corpo, à frente, atrás, e onde a gente tem a representação nas nossas mãos e dedos das mãos de todos esses centros energéticos. Então, através de práticas de segurar os dedos, nós podemos estar ativando, relembrando, nos conectando com esses centros que vêm nos auxiliar nessa jornada na vida. Sabe que eu fiquei curiosa sobre o nome Jiro Murai, porque mestre Jiro Murai dizia: números são consciências, números são inteligências, e os números nos trazem um simbolismo e uma mensagem sutil que vem do alto, que vem do Criador. Então, para cada um desses centros energéticos, ele deu o nome de um número, né? Tinha o nome da consciência, da inteligência, mas ele associava um número. E eu verificando, porque cada letra do nosso nome, cada número na nossa vida tem um simbolismo e um significado muito profundo. E Jiro Murai, se a gente colocar o valor numérico para cada uma das letras, giro soma 25. 25 é um centro energético que nos relembra da nossa regeneração calma. Uma mente calma durante... 25 ele vem harmonizar uma mente caótica. E o que Giro fez naqueles dias de estudo, de práticas, não digo de estudo, mas de recuperação, né, da sua doença? Ele acalmou a mente, ele respirou, ele trouxe a consciência e o discernimento para si mesmo, olhou para si, né? Então, esse 25, que a gente também pode trabalhar no nosso dedo médio, as travas de energia de segurança, o centro energético, se localizam no osso isquio. Então, quando a gente senta sobre as mãos, a gente consegue trazer essa regeneração calma, consegue aquietar nossa mente e saber o que eu preciso agora, porque eu estou aqui, né? Então, eu tanto posso segurar meu dedo médio, envolver harmoniosamente, amorosamente,
mas eu posso sentar sobre as minhas mãos e experimentar as duas formas. E a gente pode fazer isso agora um minutinho. Sentar sobre as mãos e prestar atenção na respiração. Giro Murai dizia, primeiro respirar. Então eu convido a todos que aqui estão para fazer, primeiramente, 3 respirações profundas. Inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz ou pela boca, como sentir melhor. Imaginando que a energia está descendo pela frente do corpo, desde a cabeça até os dedões dos pés, até todos os dedos dos pés, sentindo a energia saindo, se derretendo, sumindo, indo longe, levando tudo aquilo que não serve mais para nós nesse momento. E quando eu inspiro, eu imagino que essa energia nova, vitalizadora, vem pelas costas, subindo desde os pés até a cabeça, trazendo energia de vida, brilho, o esplendor, a respiração que vem do Criador. Então, dessa forma, a gente pode expirar, deixando ir, e inspirar, trazendo o novo, trazendo a força, trazendo a vida. Num contínuo expirar e inspirar, nossa mente vai entrando num estado calmo, mais alerta, onde eu presto atenção nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Deixo ir tudo que não serve nesse momento. E inspirando novamente, eu posso inspirar a calma, eu posso inspirar a luz, a saúde, a alegria, o bem-estar. Eu posso prestar atenção na respiração. Busco foco para a respiração. E então, giro 25. Jonathan, olha a E fonte depois. Murais 26. 26. O 26 que diz que eu sou completo. O 26 que diz meu estado presente de ser. Fala da perfeição. E, e o 26 ele está localizado aqui atrás, logo atrás da axila, na borda externa da nossa escápula. Escápula? Sim, escápula. Eu posso abraçar, colocando meu dedo polegar para frente. Posso abraçar os dois ao mesmo tempo, ou um de cada vez, o que ficar mais confortável. Soltar os ombros e prestar novamente atenção na respiração. Giro Murai dizia, primeiro, respirar. Depois, tocar. Segurar os dedos. Simplesmente eu sou, nesse momento, a expressão que eu vim a ser. Eu sou um ser completo. Trago a consciência para a minha manifestação de vida divina,
aqui e agora. Uma outra forma que podemos fazer é tocar o centro da palma da nossa mão para nos conectarmos com essa energia que nos preenche, que nos conecta à nossa matriz. Eu convido a colocar o dedo polegar em direção ao dedo médio, abraçar, abraçar a mão, envolver amorosamente. Então, quando eu coloco o meu dedo no centro da palma da mão, em direção ao dedo médio, eu estou relembrando esse centro energético 25, que traz a calma e a mente e a regeneração. Quando eu toco no centro da palma da mão, eu estou lembrando o 26, que é a perfeição, que é estar completo, que é ser quem eu sou, quem eu vim para ser. E nesse momento eu convido a todos, então, a gente está aplicando as nossas mãos como cabos de recarregar a bateria dessa energia vital que nos preenche a cada respiração. E eu convido a todos a soltar os ombros, a não segurar nada, a deixar ir tudo que não nos serve mais nesse momento. E a cada inspiração, receber o novo, receber a energia vital, receber o brilho, receber a paz, receber a nossa conexão com a nossa matriz, com o nosso projeto divino. Ao mesmo tempo que eu solto os ombros e presto atenção no meu corpo, na minha postura, na minha respiração, eu convido a cada um também a inclinar a cabeça, soltar um pouquinho, solta o peso da cabeça, solta, deixa aí as preocupações, deixa aí os medos. Imagine saindo pelos dedos dos pés, todos os medos, todas as preocupações, todas as angústias, as expectativas, as tristezas e mágoas guardadas. Todo o esforço para estarmos aqui, vivendo de acordo com o que esperam de nós, e não trazendo a nossa essência, vira esforço quando nós não somos quem nós somos. E um leve sorriso no rosto, para relembrarmos que estamos aqui para ser felizes. Nessa respiração, eu expiro, eu solto amorosamente tudo que não serve mais para a minha vida nesse momento, para a vida que eu quero ter a partir de agora, onde eu me conecto com a minha matriz, com o meu projeto de vida, com aquele ser de luz que eu sou, manifestado aqui. A Mary dizia, agora nós somos a respiração. Somos a respiração em si mesma. Estar apenas na respiração é o paraíso na Terra, onde não existe coisa alguma. Isto é a realidade, isso é a natureza, isso é a realidade sem esforço. Gil Murray dizia, só existe uma razão para respirar, é rir. Eu estou sendo um sorriso no meu dia a dia? Eu estou respirando com consciência? Como está a alegria na minha vida?
Se eu, no nome giro, se eu somar do 25, 2 mais o 5 é um 7. É a manifestação da perfeição. Murai, que é um 26, se eu somar é o 8. É o ritmo, é a minha força, é a minha paz, é o ritmo da minha natureza. Se eu somar o 7 e o 8 é o 15. É a alegria, é o rir, é trazer o riso, é trazer alegria para a vida. No nome do mestre Jiro Murai, nós temos tantas preciosidades que podem nos ajudar, tocando em nós mesmos, segurando os nossos dedos, respirando, relembrando a força do mestre. E se eu somar esse 15, 1 mais 6 é o equilíbrio. É o que essa prática, essa arte vem nos ensinar. Buscar o bem-estar, buscar a harmonia, o equilíbrio. Viver sem medo. Estar nessa respiração. Porque quando relaxamos do medo, nós somos capazes de nos entregar. E foi o que o mestre Jiro Murai fez. Ele entregou, mas ele agiu. Porque a gente precisa integrar a nossa intenção, a nossa vontade, com a nossa ação. E o que ele fez? Ele praticou. Ele praticou os mudras, aquilo tudo que ele lembrava naquele momento. Ele fez a parte dele. E ele ensinou para nós que nós temos como nos libertar, nos liberar de todas essas cargas, de todas as tensões, de todas as mazelas e tristezas que trazemos. Mas a gente faz tudo isso com os ensinamentos através de tudo que ele e Mary Meister nos ensinaram. Colocando a nossa intenção de ser feliz, a nossa intenção de ser mais compassivo, benevolente, mas praticando, trazendo aqui, agora, na matéria, no físico, no nosso corpo, essa prática, tocando os centros energéticos, segurando os nossos dedos, envolvendo as nossas mãos, sendo amorosos conosco mesmo, né? Tocando em nós, tocando no outro, sendo benevolente. Só assim nós vamos conseguir, através dos ensinamentos de Jiro Murai e Mergulho Meister, trazer a paz que nós tanto queremos no mundo, né? Nos libertando do medo, trazendo as bênçãos para todos que estão na nossa volta, sendo esse ser consciente, desperto e de luz aqui e agora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Janete. De coração. É sempre muito bom e você foi maravilhosa. A gente pode convidar uma outra colega agora. A Mariana Anton podia conversar um pouquinho com a gente. O que você acha, Mariana? Desmuta o seu microfone. Bom, boa noite. A dizer a verdade, como eu estou bem afastado de aplicar jiu-jitsu em alguém ou de conversar pela pelo WhatsApp ou por outras mídias sobre jiu-jitsu, então, de orientar alguém, eu não tenho essa fluidez da Janete.
Mas eu preparei uma pequena prática para a gente fazer junto. Não fiz tantas conexões quanto a Janete foi muito feliz com buscar o nome do giro. Eu até estudei sobre a história do giro, mas eu não vou repetir. Eu acho que ela foi muito feliz em suas colocações. E eu, todos os dias em que eu faço, como eu faço isso diariamente, uma autoaplicação dessa arte, eu sempre agradeço, sou grata a esse mestre que gentilmente transmitiu essa verdade para Mary Burmeister e que ela trouxe essa verdade para o Ocidente e nos beneficiou com isso. E ela fez muitos discípulos, dos quais o Carlos foi um dos primeiros que eu fiz curso, eu acho. Então, todos os dias eles estão nos meus agradecimentos, porque não fosse através deles, talvez eu nem conhecesse nada sobre o Jinshin Jitsu. E então eu vou convidar vocês para fazer uma prática comigo, da forma que eu conseguir neste momento expressar o que eu preciso. Com o Jiro Murai em seus dias de retiro, ele usou os mudras. Eu escolhi 3 mudras que são os que eu utilizo de maneira muito persistente e em qualquer situação. Eu só, como eu tô com um dedo quebrado, então vai aparecer na minha demonstração vai aparecer, eu achei que hoje eu já estaria sem tala, mas não, ainda não é o momento, ainda está cicatrizando. Mas o ginseng ajuda bastante, acelera esses processos. E como eu sou jogadora de vôlei, isso acontece com. É possível acontecer de vez em quando, quebrar um dedo. Então, eu convido vocês a fazer comigo os 3 mudras que eu escolhi, pode ser? Então, o primeiro que eu utilizo bastante, porque ele me traz calma e me traz de volta para o centramento quando eu estou mais agitada, é segurar a palma do dedo médio esquerdo com o polegar direito. A visualização para mim ainda é. Então, eu vou pedir que é, é o dedo, o polegar segura, é o polegar segura o dedo médio esquerdo. Eu vou sugerir, de repente, que fechem os olhos, que se fiquem presentes nessa postura, porque ela ajuda a expirar.
Ela ajuda a soltar, a liberar nossas frustrações. Ajuda os olhos, clareia a nossa visão, fazendo com que a gente possa ter mais clareza dos nossos propósitos. Ajuda a expirar o cansaço, e trazer clareza para nossas tomadas de decisão. Nossos dedos, são o ponto inicial ou o ponto final para para todas as 12 funções de órgãos. Então, também auxiliam a todos os nossos órgãos. Nas pontas dos dedos, ajudam o nosso espírito, a linha do peito, no meio do dedo ajuda a linha da cintura, ajuda a nossa mente, e a base do dedo ajuda o nosso quadril, o nosso corpo físico. Então, em cada mudra em que se usa os dedos, se estabelece e se harmoniza várias verdades do nosso ser. Agora, eu coloco o polegar sobre o dorso do dedo médio. Isto me ajuda a inspirar, como a Janete bem lembrou. Inspira da ponta dos pés até a cabeça. E antes a gente expirou da cabeça à ponta dos pés. Também nos ajuda a ter visão clara, ajuda os olhos.
ajuda a dissipar a raiva. Pode e deve ser usado quando nossos pés estão nos incomodando. E nos traz para o momento presente, para nós termos atenção, para estarmos atentos. Meus bichinhos estão dando um show aqui. O próximo mudra que eu escolhi é um mudra que eu uso com certa frequência para caminhar. Todas as caminhadas que eu faço, eu me utilizo desse mudra. E ai, não dá. Eu vou ter que sair um pouquinho. Vamos voltar agora aqui todos juntos. Qual é o mudra que a Mariana Anton está sugerindo para gente? Eu não vou contar para ninguém qual que é, tá bom? Então vamos deixar nossa colega feliz e vamos fazer e começar a acompanhar ela. Já voltou. Mariana, nós estávamos tentando adivinhar o mudra que você ia fazer. Desmuta teu microfone. Tá. Estou de volta, separei. Olha, eles nunca fazem isso. Eu tenho 3 gatos. Eles resolveram brigar embaixo da mesa onde eu estou fazendo o meu trabalho hoje. Eles querem Então, participar da festa. São os nossos eu artistas acho. convidados. Estão querendo que eu segure os pezinhos dele. Eu só guardei um num lugar, outro está em outro lugar. Na verdade, não sei nem se eu sigo. Com certeza. Eu uso, na verdade, eu uso os 2 dedos, né? Colocar o polegar em cima da unha do dedo anular. Esse mudra já me salvou várias vezes em que eu não tinha bombinha de asma. Como algumas pessoas do grupo sabem, eu fui para Machu Picchu recentemente. Eu consegui subir
em todos os lugares, sempre utilizando a verdade desse mudra. Então, o princípio básico dele também é a respiração, e ele expande a respiração. Já indiquei para pessoas amigas, e todos os retornos sempre são: meu Deus, que coisa fantástica e tão simples de fazer. Ele também ajuda os olhos, ajuda os ouvidos, também ajuda a fadiga e ajuda a dar bom senso. E o último mudra que eu escolhi também fala da nossa conexão com a nossa luz, que a gente tem no centro da palma da mão. E a Janete já foi bem pontual e bem sobre essa verdade. Então, automaticamente, quando a gente encosta as mãos, a gente já está ativando a nossa luz interna. Mas o mudra que nós vamos fazer, a gente vai fechar os dedos, deixando os dedos médios soltos, com as palmas encostadas. Esse nos ajuda a voltar para a harmonia. Devia ter começado por esse, talvez os gatos não tivessem se entusiasmado tanto. Ajuda a trazer alívio para o estresse na cabeça. Também expande a respiração. Ajuda a digestão, qualquer dor abdominal. E eu uso principalmente para tensão nas pernas. Para quem conhece síndrome de pernas irrequietas, ele é um bálsamo. Então, para dormir, ele é excelente. Como diz Mary Burmeister, sorri. Muito grata a vocês por terem me escutado e desculpa o pequeno vacilo.
Gratidão, Mariana, gratidão. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Tá? A gente fica bem feliz. Para mim é um laboratório, né? E para a gente é um prazer estar aqui com você. Obrigado, obrigado. Carlos, o que você acha da gente perguntar se a nossa aluna da semana quer compartilhar alguma coisa com a gente? Ela foi tão animada essa semana, né? Será que ela tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu sou mal assim de falar, não estou preparada, mas eu vou fazer uma colocação aqui no que a Mariana falou, desse mudra que eu acabo usando muito e peço muito para as pessoas fazerem, e todas elas dão um bom retorno. Aí eu tive uma experiência com ele, é meio chatinho assim, mas faz parte. A minha mamãe estava falecendo. Eu costumava deixar ela com os dedinhos, ela tinha demência, então eu passava uma fita isolante, uma fita aderente, né, adesiva, nos dedos dela e deixava ela. E aí, no dia, assim, uma hora antes dela falecer, começou a cair muito a saturação dela, e as enfermeiras estavam no quarto, estavam com um oxímetro daqueles que marcam tudo, e eu fui lá, vivia com fita, né, por lá, porque... E eu pus e subiu, foi muito rapidinho, né, mas as duas que estavam lá olharam para mim como se fosse uma coisa assim, bem fora do normal, né, e ela estava falecendo mesmo, ela faleceu. Mas foi interessante ver isso, né? Porque ali tinham números marcando e foi imediato. Fiz, subiu. Só para hoje, Douglas. Um fôlego é sempre muito bom. Poder respirar um pouco mais é sempre muito bom. Tá? Quero te agradecer por compartilhar algo da sua privacidade, mas ela teve um fôlego a mais para poder fazer aí a transição dela. Obrigado, tá? Carlos, eu vi alguém escondidinha no frio de Poa, bem quietinha. Eu acho que a Lorena tá lá se escondendo da gente. Que tal a Lorena compartilhar alguma coisa com a gente? Oi, vocês todos. Bom, eu não organizei nenhuma prática, mas uma coisa assim que eu quero compartilhar, que tem a ver com tudo que aconteceu hoje, foi sobre os 26, né? Que é um autoabraço, né? Que é um abraço, né? Então, isso aconteceu com o Carlos, eu vou contar uma coisa, eu já contei uma vez para o Carlos, eu não lembro se ele lembra, tá? Então, a minha cunhada, ela tem muito medo de avião, e ela é louca, ela é bem louca, assim, né? Fora da casinha, bem espavitada e tal, e morre de medo de avião. E ela foi fazer uma viagem, aquele dia ela estava fazendo uma viagem sozinha ainda, porque ela sempre estava, né, ela era a minha cunhada do meu irmão que faleceu, então ela está casada de novo com outro rapaz e tal. E ela entrou, né? Aquela agito dentro do avião e tá enlouquecida. E ela, ai, a Lorena disse que eu tenho que segurar meu dedo e tal, não sei, ela me contando, né? Só que ela entra dentro do avião e ela enxerga o Carlos dentro do avião, já sentado, ela me contando, né? Ah, eu entro dentro do avião, ela disse, pasmou, assim, quando ela viu o Carlos sentado, disse que estava com fone de ouvido e tal, ela disse, ficou parada olhando, assim, ela disse que aí que entra a questão dos 26, né? Que mesmo, tipo, ela não sabendo nada, mas era bonito de ver ela me descrevendo. Aí ela chegou e disse assim: quando eu olhei ele, eu pensei, o Carlos está aqui, o avião não vai cair. Aí ela disse, Lorena, na hora,
eu tive uma vontade de dar um abraço nele, porque eu senti o meu corpo inteiro relaxar. Eu digo assim, porra. E aí ela disse que, claro, que tu estava lá de uns fones de ouvido. Eu disse, não, eu não vou, imagina, né? Vou lá chegar para ele e falar. Só que ela disse que sentou, né, no banco dela, pegou a bolsa dela e se abraçou. E disse que até todo o tempo da decolagem ela ficou se abraçando, né? E aí eu expliquei para ela, disse, pô, que interessante, né? Porque realmente a figura do Carlos que representou para ti, porque ela já tinha feito também umas consultas com o Carlos. E ela disse assim, na hora eu senti o meu corpo inteiro solto, assim, né? Então, a questão de como ela, e a vontade que ela relata de ter dado uma vontade de dar um abraço, que aí pensa assim, pô, a forma de harmonizar, né, todas né, as divindades, assim, ao mesmo tempo. Então, sempre quando falo no 26, eu não consigo não lembrar, né, dessa história dela. E agradecer também estar aqui, Janete, né? Pô, foi tão bonito, né? Tudo que tu colocou hoje de prática, Mariana também, né? As coisas se Ananda, então, é tão bom estar aqui. Vi tantas carinhas na borda, sei que a Jane está aí. Ai, fico tão feliz, parece assim que a gente volta às nossas aulas, né? Lá, aquelas aulas presenciais. Um 26 para todo mundo. Eu quero aproveitar falando em beleza, que nem a Lorena trouxe beleza, trouxe alegria. Que tal a gente abrir e mandar um beijão para a querida da Lia, que a gente está morrendo de saudade de você, Lia. A gente te adora demais. Márcia te ama de paixão, Ai, querida. agora que eu vi. Quer desmutar teu microfone e dar boa noite pra gente? Boa noite para vocês. Eu também amo vocês muito, 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 muito. Vocês moram no meu coração. E a gente já fez muito trabalho junto, né, com o Carlos e tudo. E eu estou numa fase assim de tratamento pessoal. Tive que fazer uma cirurgia de tirar vesícula, que eu não queria, mas não deu outro jeito. E agora eu já estou em fase de recuperação, estou voltando. Mas eu tenho um grupinho que a gente se reúne para estudar, né, a arte e praticar também. Por enquanto, nós somos 28. É um grupinho bom, funciona lá no salão da Igreja Anglicana, que eu saí do lugar onde eu estava, que era a Casa do Caminho. Eu fazia o meu solidário lá, mas eu saí de lá. E resolvi fazer alguma coisa diferente, porque no solidário era atendimento de pessoa individual. E eu achei que isso é muito pouco, que a gente não atinge muita gente. Então, para mim, eu achei assim, melhor fazer atendimentos coletivos, e eu acho que funciona muito melhor. A gente atende muito mais gente e o pessoal está muito feliz com o que está aprendendo e está valendo a pena. Estou muito feliz também. A gente até agora teve 8 aulas, o pessoal pratica em casa, praticamos lá, e está muito bom. E me lembro muito com carinho de todos vocês. Muitos e muito tempo a gente conviveu. Agora eu não tenho feito cursos, porque os gastos são bastante também. Eu tive câncer linfático, me curei de linfático, me criei de linfonodos no antigo maligno, e assim vai indo. E o Gichin tem me ajudado muito. Essa arte é muito poderosa. Eu amo, pratico todos os dias, né? E vale a pena. Parabéns Nossa, pelo teu um abraço grande para solidário. vocês, muito carinho. A gente quer dar aí o parabéns pelo seu solidário, parabéns por você estar aí na jornada sempre valente, sempre juntas, tá?
E não se preocupa com a questão financeira. Mês que vem nós estamos de novo junto e mês que vem nós vamos falar da Mary, tá combinado? Tá bem, tá ótimo. Então a gente vai Eu ter amei. mensalmente esses encontros Aham, gratuitos para a gente poder fazer a nossa troca e tá todo mundo junto tá. nessa energia Eu maravilhosa. continuo fazendo imunoterapia. Amanhã eu tenho novamente imunoterapia, de 2 em 2 meses, durante 2 anos. Estou aí. Mas estou viva, sobrevivente, maravilhosa, muito feliz, com 85 anos. Ai, E nós também felizes de ter você na nossa vida. Obrigado por fazer bom, parte da nossa sempre que jornada, eu tá posso. bom, Lia? Hoje eu tive muita dificuldade de entrar, eu não conseguia entrar porque pedia ID e eu não achava a tal da ID. E aí, no fim, apareceu. Quando é para aparecer, aparece, né? Gratidão, gente. Obrigado, Lia. E a gente tem vários conhecidos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou vamos ouvir o Carlos falar alguma coisa? O que a gente não falou do giro, Carlos? Ajuda a gente a recordar um pouco mais sobre esse mestre maravilhoso que a gente teve. Antes eu vou falar para a Lorena, vai colecionando essas histórias, Lorena, que quando eu passar dessa para a próxima, encaminha tudo isso para o Vaticano, pode ser que eles me canonizem. Evitou que o avião caia, já. Agora, falando sério, o Giro poderia ser canonizado, porque ele tem pelo menos uma ressurreição registrada na vida dele. Então, isso é uma história, eu acho que muitos de vocês ouviram, que ele foi chamado numa praia porque um pescador tinha se afogado e ele perguntou se fazia muito tempo e ele disseram que não, fazia algumas horas, então ele foi lá e trouxe o pescador de volta à vida. Essa é uma história que não é muito difundida, divulgada nas classes, mas é mais uma história do Diro. A questão toda, como você já sabe, o Diro era uma pessoa que valorizava muito a sua privacidade. Por isso que a gente sabe tão pouco dele. O que chegou até nós, a maioria das histórias foram contadas pela Mary, que conviveu com o Diro lá no Japão, eu acredito, por uns 5 anos. E também algumas histórias chegaram até nós pelo outro aluno do Jiro Murai, o professor Cato, mas muito pouco se sabe dele. Mas uma coisa que eu relaciono ao Jiro é um outro grande, uma outra grande mente, uma mente iluminada, que foi Leonardo da Vinci. Eu tive a oportunidade de ver os originais, o caderno de notas original da Mary, onde tem muitos desenhos do Jiro Murai. E desenhos anatômicos, um detalhe do coração, um detalhe do pulmão, a estrutura dos órgãos separadamente desenhada por ele. E me lembro os desenhos de anatomia do Leonardo da Vinci. E assim como Leonardo, Jiro Murai era um cientista, era um artista, era um filósofo. Então, e nós ainda tivemos mais sorte ainda, porque não foi só uma mente brilhante, porque a Mary, que deu continuidade ao trabalho do Tiro, foi outra mente muito brilhante, e por isso que nós estamos reunidos hoje aqui, né? por ter a sorte de ter essas duas mentes que iluminaram o século passado, Jiro Murai e a Mary, trazendo essa arte tão necessária hoje. E relembrando que a Janete falou, primeiro foi a respiração e foi assim, o processo de cura do Jiro Murai foi esse, ele estava isolado nas montanhas e ele pensou, o que eu vou fazer?
Aí ele se lembrou de uma prática de meditação zen, que é a meditação zen sentada, uma meditação que se a gente esvazia a mente, não pensa em nada e foca toda a atenção na respiração. Então ele começou com a respiração. E aí durante esse processo veio à mente reproduzir as imagens de posturas de mãos mudras mencionadas pela Mariana, que ele se recordava ter visto em pinturas ou esculturas em templos budistas. Então aí ele, seguindo a intuição, juntamente com a harmonização da respiração, ele foi trabalhando os mudras. E isso mudou tudo. Ele passou de uma pessoa que estava desencarnada, em estado terminal, a restaurar a saúde, a vida, e viveu, como a Janete falou, mais 50 anos. Partindo dessa simplicidade de respirar e segurar dentro, para uma complexidade imensa ao longo desses 50 anos. Mas no final da vida ele fez o caminho de volta, então ele foi do simples para o complexo. E no final ele voltou. Tanto que nos últimos anos de vida ele dizia que vai chegar um momento que o ser humano só vai precisar segurar os dedos para se harmonizar e restaurar sua saúde. E mais adiante ele falou que o nível mais profundo e mais elevado da prática da arte é simplesmente respirar. Então, essa é a jornada que todos nós estamos fazendo. A gente começou do simples, creio que todos aqui começaram com a prática de autoaplicação. E a gente se encantou com os resultados desses procedimentos tão simples e a gente foi buscar mais, foi para a classe de 5 dias e repetiu a classe, foi para o tema especial e assim por diante. E aí eu acho que todos vocês passaram por essa experiência, ou não, mas eu, por exemplo, depois de 10 anos estudando intensivamente, cada vez mais profundamente toda essa complexidade, um dia eu peguei, por casualidade, um livro de autoajuda que fazia anos que eu não abria, e abri uma página, puxa, pensei assim, puxa, essa página não estava aqui antes. E aquilo me chamou a atenção, porque naquela simplicidade ele tinha uma profundidade que eu não tinha visto antes. Então foi quando eu me despertei para esse caminho de volta à simplicidade. E hoje esse é o meu comprometimento com a simplicidade. Para mim, hoje, a arte do Jinshin, que já teve tantos nomes, a arte da felicidade, a arte da longevidade, a arte da compaixão, a arte do Criador para o homem, para mim, essa arte é a arte da simplicidade. E eu estou me dedicando nesse momento a isso, a viver essa simplicidade e compartilhar essa simplicidade. E eu animo todos vocês a completar o ciclo do simples para o complexo, e depois voltar para o simples. Eu vejo que a Nanda já está nessa, com a fita adesiva na mão. Não tem coisa mais simples do que fazer um mudra e só para garantir, dar uma segurada com a fita adesiva. Podia ser uma gotinha de bonder também, né? A fita era mais facinho. Mas na Aí realidade ela ficava, deixava ela muito tempo assim, mas funciona muito, gente, é muito, é muito, é muito. Quando você vê a coisa mesmo que está bem fora do normal, aí você vê mais ainda a diferença, né? Ela é gritante assim. Então, E assim, só para muito concluir, especial. repetir o que a Janete falou. Palavras do tiro. A única razão para respirar é rir. Então é isso, a gente tem que. Nesse estudo, a gente não pode perder esse espírito brincalhão. Né?
Ficar sério demais não é o caminho. Então a gente tem que resgatar essa brincadeira, fazer uma piadinha aqui e rir bastante, porque se a única razão de respirar é rir, vamos respirar e continuar rindo. Na realidade, a mensagem do Giro Murai é que a razão de estar vivo é ser feliz. Ele usou essa afirmação, respirar para rir. Na realidade, ele queria dizer isso. Nós estamos aqui para ser felizes. Então, vamos honrar a sua mensagem, continuando, mantendo ou cultivando esse espírito de brincalhão, esse espírito de rir com facilidade, manter sempre um sorriso nos lábios, porque é isso é viver essa arte tão bonita e tão profunda. Olha, é uma alegria ver todos vocês. Alguns já faz algum tempo que a gente não se vê ao vivo, então, graças a Deus, a gente tem essa janela aqui em nossas casas, onde a gente pode se ver, se falar. Mas eu espero ver vocês em 3D, não só aqui nessa telinha. Obrigado, Douglas, por organizar esse encontro maravilhoso. E, gente, vamos em frente, vamos manter esse riso, esse sorriso e manter essa facilidade de rir, que é tão necessária hoje. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos os nossos amigos. Tenham aí uma boa semana, com boas práticas. E a gente se vê mês que vem, onde a gente vai falar das pérolas de Mary Burmaster. Vamos comemorar e celebrar também a Mary aqui conosco, tá bom? Brigadão, Carlos. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Foi Janete. muito bom ver a Lorena e a Márcia também, que eu vi ali. Fazia tempo que não as via. Também, adorei. Gratidão, boa noite. Lorena precisa chamar aí a cunhada para ajudar a gente a rir, né? Boa noite, gente. Boa noite, Vou ver gente. A gente Boa ela me noite, contando Nete. ela contando que é Boa divertido. noite. Boa noite, Amém, Nete. Aqui. Boa Até noite. o próximo mês. Participando. Boa noite. Boa Boa noite. noite.